Como guardar a mente dos pensamentos tóxicos, capítulo 8 do livro Divinamente, do pastor Jonatas Leônio. É nossa grande responsabilidade cultivar e semear a mente com a verdade, para que o deserto seja transformado em jardim e a nossa mente seja como a mente de Cristo. Porém, em um mundo de perigos e riscos deformados pela maldade, também precisamos guardá-la e protegê-la das armadilhas da carne, do mundo e do diabo. Este talvez seja o desafio mais perceptível em nossa relação com os nossos pensamentos, porque dificilmente notamos a ausência de algum bom pensamento que deveria ter sido semeado. Mas, inevitavelmente, perceberemos quando pensamentos ruins, desagradáveis e tóxicos visitam a nossa mente. Ninguém está imune aos pensamentos desagradáveis. Na realidade, a nossa mente é uma máquina de pensamentos muito complexa, dispositivo que envolve tanto estruturas inconscientes quanto conscientes. Lógicas ou não, voluntárias e involuntárias, a partir de experiências e crenças. Em algum momento, todos nós, inevitavelmente, vamos ser visitados por pensamentos ruins, catastróficos, negativos, mentirosos, pecaminosos, dentre tantas outras toxinas. Teremos, em média, 70 mil pensamentos por dia, e uma grande parte deles será bem tóxica e desagradável. Por isso, precisamos saber como proteger a nossa cabeça disso. Pensamentos podem ser nossas maiores e melhores armas quando procedem de uma verdade, ou podem ser nossos piores inimigos, Lembremos que aquilo em que cremos cria algo em nós, e o que criamos cresce. Então, ele está citando o que nós lemos lá atrás, nos primeiros capítulos. Você já deve ter ouvido aquela famosa frase de Martinho Lutero que diz: você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça, mas pode impedir que ele faça um ninho nela. Existem, no entanto, alguns problemas de saúde que alteram o processo de formação dos pensamentos, deixando-os mais desconfortáveis e angustiantes. Transtornos de ansiedade, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, inclusive de pensamentos repugnantes ou toque religioso, transtorno bipolar, esquizofrenia, dentre tantos outros, podem alterar a forma ou o conteúdo dos pensamentos. Vamos falar sobre eles especificamente mais à frente. Mas diante desses transtornos, que não são falta de Deus ou fé, mas sim falta de saúde, devemos guardar nossa mente também cuidando com tratamento médico e psicoterápico adequados. Elaborei um passo a passo para ajudar os meus pacientes a terem uma estratégia de defesa diante dos pensamentos tóxicos ou indesejáveis. Então, o primeiro passo, o primeiro D é descansar a mente. Então, uma mente cansada tende a produzir pensamentos distorcidos e negativos. Não podemos negligenciar o mandamento do descanso como uma arma não carnal da nossa milícia. Na palavra, literalmente trata-se de um descanso, e devemos descansar não devido àquilo que fazemos, mas devido àquilo em quem confiamos. O descanso não tem a ver apenas com o cansaço, porque além de Deus deixá-lo como mandamento, ele mesmo descansou. Descansar tem a ver com santidade, pois Deus santificou essa ação. Segundo D, desconfiar da mente. Uma inclinação da nossa mente é acreditar naquilo que está sendo produzido nela. Porém, diante da nossa mentalidade ainda deformada, produziremos muitos pensamentos mentirosos e contrários à realidade da vontade de Deus para nós. Como está escrito em Jeremias, o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas, por isso não podemos confiar nele. Uma das verdades mais importantes a serem acolhidas por nós é que a nossa mente nos engana, a nossa mente mente. E nós não somos o que pensamos, mas o que Deus disse a nosso respeito. Somos ensinados a não dar falso testemunho, e por vezes é isso que fazemos quando acreditamos e confiamos em nossos pensamentos sobre nós. Falso testemunho é todo conceito que não está alinhado à verdade da palavra de Deus. Terceiro passo aqui, desarmar a mente. A mente está cheia de perigos e toxinas. Acabamos de dizer que ela não é confiável. É como um campo minado em que várias bombas estão prontas para explodir a qualquer momento. Entretanto, como já conversamos, viver em guerra com ela é muito estressante e angustiante, o que pode gerar tantos prejuízos em longo prazo quanto as armadilhas dela. Então, ele aqui cita que ele já falou sobre o livro Batalha da Mente, da Joyce Meyer, que é muito importante para a gente entender que precisamos nos armar, mas que, ao mesmo tempo, tudo isso gera muito estresse, que a gente precisa do Senhor nesse processo. Tão importante quanto estar atento às bombas e às armadilhas da mente é saber desarmá-las. Digo isso porque tendemos a cair em um dos dois caminhos destrutivos diante desses explosivos. 1. Explodir e destruir quem está ao nosso redor. E 2. Implodir e destruir a si mesmo.
Apesar de parecer que o jeito 1 é mais pecaminoso do que o jeito 2, creio que ambos estejam desalinhados com o plano de Deus para nossa mentalidade. Jesus quer ser um verdadeiro esquadrão antibombas para desarmá-las e pacificar o ambiente. Desarmar as bombas é fazer as pazes com a mente e trazer reconciliação entre alma e espírito, cumprindo o propósito de fazer convergir em Cristo para tudo em Cristo para a honra e glória de Deus. 4. Desapegar da mente. Aqui está um ponto de virada. À medida que sabemos que nós não somos o que pensamos, é importante termos a atitude voluntária de desapegar dela. Entender que nós não somos o que pensamos. E podemos olhar para os nossos pensamentos e sentimentos através da fé. De saber discernir e separar quem somos do que pensamos é uma virtude divina. Digo isso porque todos nós carregamos pensamentos e sentimentos que ainda estão desalinhados da nossa natureza divina. Por isso, precisamos fazer como o Senhor na criação, separar o que é bom do que não é. Porém, separar o que é bom do que não é não nos imunizará de viver com o que é ruim. Por exemplo, quando Deus separou a luz das trevas, não aniquilou a noite. Era necessário que ela lá estivesse para cumprir alguns propósitos. Também nós precisamos entender que alguns pensamentos povoarão as nossas mentes, mesmo não sendo bons ou agradáveis, e que o nosso maior desafio será discerni-los, identificá-los e não nos apegarmos a ele. 5D. Direcionar a mente. A maneira mais eficaz de desapegar de certa mentira é apegar-se à verdade sobre aquele assunto. Por isso, Paulo nos ensina, escrevendo aos Filipenses 4:8, a direcionar a nossa mente para a verdade, para o que é puro, honesto, de boa fama. Nós nos desgastamos muito menos brigando com as mentiras quando estamos abraçados com a verdade. Dessa forma, a nossa paz com a verdade deve ser maior do que a nossa guerra contra as mentiras. Nessa batalha, nosso ataque é a verdade e nossa espada é a palavra. Precisamos, no entanto, submeter as mentiras contra as quais lutamos àquelas que são verdadeiras fortalezas mentais. Devemos despedaçar em pequenos pensamentos o que não é verdade, para levar cada um deles e apresentá-los a Cristo. A verdade vai redimir os pensamentos disfuncionais e tóxicos quando esses estiverem rendidos ao senhorio de Jesus. Uma proposta prática para fazer isso é, ao identificar certa mentira que o aprisiona e o impede de viver, apresente ao que a palavra diz acerca desse pensamento mentiroso. Escreva isso, repita para sua alma diariamente e regue essa semente até a colheita. 6º e último, desculpar a mente. O 6º e último passo desse processo de desintoxicação da mente que proponho aos meus pacientes é obrigatório. Inevitavelmente fracassamos nessa etapa e precisaremos experimentar a graça de desculpar nossa mente frágil e ainda em processo de transformação. Ao mesmo tempo em que será um passo obrigatório, talvez seja o mais difícil a ser colocado em prática e o que mais demande a nossa humildade. Ao longo dos meus anos de prática médica e pastoral, eu tenho visto quanto somos inclinados a conviver de forma patológica com o nosso passado. Temos muita dificuldade de desfrutar da graça, temos muita dificuldade de desfrutar da graça, mas muita facilidade de viver na desgraça da culpa e do medo. Finalizamos a segunda parte desse livro com o entendimento de que a mente de Cristo é um jardim para ser cultivado e guardado a partir da semente do Evangelho em um coração que está disposto a abrir mão de si. Agora vamos entrar no campo das nossas afeições. Como podemos sentir os sentimentos de Cristo e nos emocionar com Ele? Você está preparado? Então vamos lá.